Então, uma boa noite a todos. Então, vamos iniciar nossos estudos hoje. Vamos iniciar, então, de prática uma leiturinha para harmonizarmos, depois seguido da prece. Agradecer. Tens agradecido? Não agradeça somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradeça as dificuldades. Elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas, é porque estás abaixo, e então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé. Acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aules força para prosseguir, e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Então, pessoal, vamos fazer a nossa oração para começarmos os trabalhos desta noite. Então, vamos convidar todos, vamos elevar nosso pensamento a Deus e rogando a Ele com a sua permissão, o auxílio dos nossos familiares e amigos nessa noite, que possa nos abençoar, nos iluminar nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ser humildes instrumentos desses benfeitores amigos, para levar a palavra, levar os ensinamentos da doutrina a todos os corações sinceros e dedicados que desejam se melhorar, desejam o bem e que querem realmente aprender o verdadeiro significado da vida espiritual, que o Pai aguarda a todos nós, que é a felicidade de todos, através desses ensinamentos sublimes do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que necessitamos tanto nesses dias turbulentos de hoje. Sob a égide do nosso amado Pai Francisco, que Ele possa nos abençoar, olhando por todos nós, por essa família e por toda a humanidade, orando por todos nós nesses momentos difíceis, que possamos ter muita fé e nesse ambiente de paz, de luz e proteção, que rogamos Teu amparo, Senhor, que nos proteja, para que possamos ter paz, ter entendimento do conteúdo a ser estudado nessa noite de hoje. E que essa luz possa se iluminar a todo o bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que estão acompanhando esses estudos, que queiram, que desejam aprender conosco, ou que vão assistir futuramente, que abençoe e ilumine a todos. E assim, Senhor, damos início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então, novamente, uma boa noite a todos, quem está aí, quem chegou. Hoje, o combinado, então, é estudando o Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Mas como estão acontecendo esses dias turbulentos aí a respeito do vírus, né, desse vírus, o coronavírus, que está tão perturbando a sociedade nos dias de hoje. Então a gente vai hoje dar uma pausa para o estudo de Mateus. Nós vamos trazer uma mensagem ali do Evangelho por Emmanuel de Mateus, mas a gente resolveu trazer um estudo bem do Evangelho também, que ele está lá no Velho Testamento. Olha só, lá no Velho Testamento nos traz profecias, nos traz ensinamentos tão importantes
para os dias de hoje. Ó. E uma coisa muito interessante é que esse ensinamento veio através de um WhatsApp, eu acho que foi, do Facebook que veio, que a minha esposa recebeu, e eu achei bem interessante aquilo, e então a gente pensou assim, que bacana, por que não levar então esse ensinamento bíblico, né, do lado do Velho Testamento, trazer a luz da doutrina espírita para nós nos dias de hoje. E nós vamos ler todo esse capítulo, que na verdade é um versículo ali que fala bem do dia atual que está acontecendo hoje. Ele olha só, ele está lá em Crônicas, no capítulo 7. Tá? Crônicas no capítulo 7. Vamos ver aqui. É o segundo livro das Crônicas, tá? Lá do Velho Testamento. Quem tiver a Bíblia, quiser acompanhar em casa, então pega sua Bíblia, o seu Evangelho, vai folhear, vai lá em 2 Crônicas no capítulo 7. E nós temos a luz da doutrina espírita, tem a felicidade de ter uma contribuição a respeito desse livro de Crônicas, no livro a série A Bíblia na Linguagem Espírita, que a gente até estudou bastante, utilizou ele para estudar o Gênesis de Moisés, que é através da psicografia de Irene Pacheco Machado, uma grande médium que trabalhou entre nós, aí desencarnou não faz muito tempo, contribuiu com bastante obras, principalmente obras também de romances espírita, de Luiz Sérgio, né, que traz bastante informações do mundo espiritual. E essa contribuição então vem através do Espírito Cecília. Então nós vamos lendo esse capítulo e vamos comentando. Ela vai trazendo comentários e a gente vai comentando também a respeito disso. Esse capítulo 7 ele fala da inauguração do templo. Ele começa no versículo 1. No versículo 1, ele diz assim, ó, quando Salomão terminou a oração, caiu fogo do céu e devorou o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então aqui tem um comentário do Espírito Cecília que ela diz, esse trecho mostra que no templo havia muita vibração e muita luz, perfumes, essências maravilhosas, demonstrando que a parte material de nada valia. Aí continuando, os sacerdotes não puderam entrar no templo do Senhor, pois a glória do Senhor o enchia. Todos os filhos de Israel, quando viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, se ajoelharam, com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor. Sim, Ele é bom e eterno é seu amor. E Salomão com todo o povo ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Então aqui lendo este capítulo, muitos indagam, por que Salomão não fez jejum, como a lei determinava? Respondemos que o jejum foi feito por Salomão, que o jejum feito por Salomão foi o da alma, aquele que Jesus pregou. Então a gente já comentou sobre o jejum também, né? Nos estudos de Mateus, e aqui está falando. Então o jejum, já lá no Velho Testamento, o jejum da alma. Assim o rei e todo o povo inauguraram o templo de Deus, no versículo 5. E no 6, os sacerdotes estavam em seus lugares, e os levitas lá estavam com os instrumentos musicais que o rei Davi mandara fazer, para que com eles tocassem o hino. Sim, eterno é seu amor. Enquanto Davi louvava ao Senhor, por intermédio deles, os sacerdotes estavam à frente, tocando trombetas, e todos os israelitas lá estavam de pé.
E no versículo 7, Salomão consagrou a parte central do átrio, que fica defronte ao templo, oferecendo lá os holocaustos e as partes gordurosas dos sacrifícios pacíficos, pois o altar de bronze feito por Salomão não podia conter os holocaustos, as oferendas de alimentos e as gorduras. Então aqui tem um comentário: os holocaustos para exercitar a caridade entre as pessoas, né? Então as oferendas ali de alimento e as gorduras. Então aquilo tudo era material, né, que eram rituais que eles faziam, né, sacrifícios pacíficos. E aqui encontramos a inauguração do templo, né, e podemos observar no versículo 7 um lugar especial para as oferendas, o lugar sagrado onde estavam guardadas as tábuas da lei. Não podia ser profanado pelas gorduras e carnes putrificadas. No templo dava-se a Deus o que é de Deus, o espírito, e ao corpo o que é da matéria, as gorduras, os holocaustos, os alimentos, o que também se deve fazer nas casas espíritas ou igrejas. Pessoas adentram esses recintos com latinhas de refrigerante, sacos de pipoca, balinhas, enfim. Uma casa de oração não é um campo de piquenique. Então aqui ela fala lá no Velho Testamento que tinha esses holocaustos aí, de alimentos e gorduras, mas que hoje ela diz que nas casas espíritas são templos sagrados, né? O quê? Dando a Deus o que é de Deus. Ah? Não entendi, pode repetir, por favor. O quê? Hoje ela quem? Quem? Hoje as casas espíritas, né? Ah. Ela menciona aqui que a gente deve ter como uma casa de oração, né? E não um campo de piquenique. Não dá para misturar as coisas, né? Que seria então um templo sagrado ali que a gente deve então não fazer aquele local de orações ali, de estudos, não misturar as coisas, né? Fazer em outro ambiente que for então propício a isso, e não misturar como acontecia muito lá essas oferendas de alimento no Velho Testamento. Mas para aquela época era uma coisa que para eles era uma coisa comum, né? E como diz ali, era um início de intercâmbio entre todos ali, fazendo a caridade, de um ajudando o outro com alimento para levar lá nos templos. Então era ali que começava essa troca, né, de caridade. E já nos tempos de hoje a gente não precisa trazer sacrifícios de alimento e coisas, holocaustos, como diz aqui, animais também, aos templos espíritas religiosos, né? Tu leu a parte que tu falou que ia ler? Eu vou chegar lá agora. Eu só estou lendo o capítulo todo para não ficar, né? A não ir direto para aquele ponto. E no agora ela pula lá para o versículo 11. Salomão tinha terminado o templo do Senhor e o palácio real, e tudo que Salomão se tinha proposto realizar no templo e em seu palácio lhe saiu muito bem. No trecho, Salomão recebe do templo, e vemos como é atual esta passagem. E no 12, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite. Aqui começa o versículo, então, que a gente queria chegar. No versículo 12. E o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi este lugar como a casa em que aceitarei sacrifício. Tá? Então, nesse trecho, um espírito mensageiro, e não o Senhor, fala com Salomão. Quer que eu leia? Ali em sonho. Deixa eu só... Ali ele continua no 13. Quando eu trancar o céu e faltar chuva, quando mandar os gafanhotos para devorar os campos, quando enviar a peste contra o povo,
Então, olha só, aqui no 3 já, esse espírito então apareceu para Salomão durante a noite, né, e conversou então com ele. Então, Salomão era um médium, o espírito veio até ele e passou essa comunicação a ele. Olha só como é atual esse dizer aqui do Velho Testamento. É aqui que a gente queria chegar. Eles, quando eu trancar o céu e faltar chuva. Nos dias de hoje a gente vê muita falta de chuva em alguns lugares, chuva demais em outros lugares e muita seca em outros lugares. E eles assim, quando mandar os gafanhotos para devorar os campos, ó. Isso aqui foi muito abafado também por causa do coronavírus, né? Que teve essa notícia aqui que os gafanhotos estão devorando as lavouras. Então imagina, isso é muito grave, né? Para os dias de hoje, imagina. E já lá no Velho Testamento já acontecia isso. Eles anunciando isso. E isso, quando diz lá no Velho Testamento, isso já serve também para toda a humanidade, para os dias de hoje. Porque a gente sabe que o Evangelho, a gente vê que é para a atualidade. E não fica só para o povo daquela época. Então imagina os gafanhotos devorarem as lavouras. Como é que nós vamos ter alimentos, né? Que é fundamental para todos nós. E são milhares de gafanhotos. Eles vêm numa nuvem assim e vão devorando tudo. A falta de chuva. Também, se a gente não tem chuva, a gente vê hoje, aqui no Rio Grande do Sul, os agricultores estão mostrando nas notícias, eles chorando, eles se lamentando por perca das lavouras, por falta de chuva, escassez da chuva. Então isso são coisas muito graves. E outra coisa que ele diz aqui, quando enviar a peste contra o povo. Então aqui a gente chega, então a falta de chuva, os gafanhotos, a peste, que a gente vê hoje, o coronavírus que está aí. Então a peste, ó, que a gente vê que está, né, espalhando na humanidade. E aqui ela diz, ó, a explicação, a peste contra o povo, doenças que se alastravam por causas morais, ó, como as doenças venéreas. Então a gente vê, né, que essas doenças vão se espalhando e a gente vai ver por que isso tudo acontece. Por que essas doenças se alastram contra o povo. E o fator culminante principal são as causas morais. Que a gente vê o afastamento de Deus, nós vamos ver mais adiante outras mensagens. Principalmente o afastamento de suas leis, que faz com que o povo, sendo indiferente às suas leis, faça com que venham essas coisas, para que o povo possa despertar para Deus, para as suas leis. E no versículo 14, e se o povo sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar e rezar, e me procurar e se converter de sua má conduta, então eu escutarei do céu e lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde à terra. Então aqui ela comenta, restituirei a saúde à terra. A aura da terra se iluminaria, não estando sujeita a tantos fatos ruins. Então aqui no próximo versículo, ele dá um antídoto aqui, ó. Então, essas coisas todas que estão acontecendo nesse momento. Então, quando a gente, interpretando a luz da doutrina espírita, né, sobre o qual for invocado o nome do Pai, né, o nome de Deus, ou seja, nós elevarmos nossos pensamentos a Deus, orando, né, entrando para dentro de nós, fazendo uma reflexão moral do que eu tenho que me melhorar na minha vida, buscando o cumprimento das leis, através da prática das virtudes, que é fundamental. Aqui ele diz se humilhar. Então o orgulho de muitos nós homens nos dias de hoje faz com que a gente não se humilhe
perante as questões da vida, perante as leis divinas. Então faz muitas vezes com que a gente, o nosso ego, o nosso orgulho esteja acima dessas coisas. Então Deus envia a dor, o sofrimento, essas coisas que estão acontecendo para que a gente possa realmente se humilhar no nosso orgulho e fazer refletir por que estão acontecendo essas coisas. Então nós buscando a Deus aqui, rezar, orando, e me procurar, fazer procurar nós nos dias de hoje, que estamos vivendo esses dias difíceis, então procurar a Deus, procurar mais a espiritualidade, as questões superiores da vida, que Jesus já veio há 2000 anos, ou seja, faz 20 séculos dando o seu recado, e a gente não quis, se melhorar, não quis melhorar nossa conduta através da prática das suas virtudes, das suas vivências, nos exemplificando o amor, a bondade, a humildade, como diz aqui. E aqui diz, e se converter de sua má conduta. Então a conversão de nós homens, que a gente ainda não buscou refletir esses ensinamentos de Jesus para nossas vidas, porque muitos ainda pensam, não, eu para que Jesus, para que essas leis divinas, eu sou mais eu quero somente buscar o materialismo, viver só as questões materiais, eu tenho meu trabalho, eu ganho bem, não me falta nada, então para que eu vou buscar Deus? Então muitos de nós vivem um comodismo das situações que nós estamos vivendo. Então a doutrina espírita, o Evangelho, nós refletindo à luz da doutrina espírita, ela vem realmente para que a gente saia desse comodismo. Então essa peste, esse coronavírus, essas situações que acontecem, é para nos dar um chacoalhão para nós sair do nosso altar, do nosso ego, do nosso orgulho, dos nossos egoísmos, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo com a humanidade nos dias de hoje. E que Jesus já nos anunciou no Evangelho, até fala no capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético, ele fala dessas coisas. Que haverá guerras, que haverá rumores de guerras, que haverá falsos profetas que enganarão a muitos, seduzirão a muitos. E a gente está vendo tudo isso nos dias de hoje. Que haverá pestes, que haverá fome. Então tudo isso são coisas que Jesus já anunciou há 20 séculos atrás. Nos anunciando sobre essas questões. E lá no Velho Testamento já fala aqui bem nítido também. Vamos continuar aqui. Então nós devemos nos converter das nossas más condutas, ou seja, das nossas más inclinações, dos nossos vícios. Devemos refletir, entrar para dentro de nós e buscar Jesus nos dias de hoje. E aí então continua o versículo. Então eu escutarei, então o Senhor, no caso, vai escutar do céu, ou seja, quando a gente tiver realmente essa humildade de coração, orar com essa humildade, com essa simplicidade de coração, o Pai vai nos escutar. E aqui diz, e lhe perdoarei o pecado. Então Deus na verdade, Ele perdoa os nossos erros. Ele precisa perdoar. Deus precisa do nosso perdão, dos nossos erros, porque o pecado na verdade é o erro. É o erro de não acertar o alvo, que são as leis divinas. Então a gente erra o alvo, que são as leis divinas, e comete o erro. Então, Deus precisa do nosso perdão, dos nossos erros? Com certeza Ele não precisa do nosso perdão. Porque se Ele ama todos nós indistintamente, Ele precisa que nós nos perdoamos, que a gente tenha um arrependimento sincero de nossos erros, para que a gente possa se dirigir a Ele como nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, todos nós, através dos nossos erros. Então a gente refletir
dos nossos erros, dos nossos vícios, chegar com humildade, né? E aqui dizer, e restituirei a saúde à terra. Então, a partir desse versículo aqui que a gente está refletindo, a partir do momento que todos nós que nós estamos errados, que a gente não está praticando as virtudes que Jesus ensinou há 20 séculos atrás, que Ele nos convida a este caminho, né? Quando a gente não entrar para dentro de nós e não tiver um arrependimento sincero de nossos erros, que Ele ama todos nós, mesmo até o pior dos criminosos, Ele ama todos nós. E todos nós podemos e devemos ter arrependimentos sinceros. E Ele está aguardando isso. E aí, então, quando todos nós, a gente praticar isso que a gente está refletindo, aí então vai restituir a saúde à humanidade. Então veja o que falta para nós, a humanidade, nos dias de hoje, é nós entrar em contato com esses ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho, para lembrar de suas leis, praticar suas virtudes, e aí então nós vamos estar restituindo a nossa saúde espiritual, que é o que a gente precisa nos dias de hoje, né? E ali ele continua: meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração. Então aqui quando ele diz feita neste lugar, ou seja, em toda a terra, em todo o universo. Então os olhos de Deus estão abertos e os ouvidos a toda a humanidade. Porque Deus, Ele está em toda parte. Muitos ainda pensam que Deus está em um lugar lá, sentado de barba, um velhinho, sentado num trono que está julgando, olhando todo mundo. Isso é uma visão atávica que muitos de nós ainda carregam através dos nossos passados deturpados, né? As próprias religiões, essa visão divina, né, de Deus, colocando para nós Deus como se fosse um homem, e Deus não é um homem, né? Nós que somos criações suas, somos homens aqui reencarnados para aprender as suas leis e para que a gente possa então aqui aprendendo buscar a evolução espiritual até um dia chegar a ser um espírito crístico como Jesus. Então a gente vê que a doutrina espírita, ela é uma doutrina evolucionista, ela evolui. Todos nós vamos evoluir e crescer. E aqui continuando: escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Então Deus está a todo momento, né? Os olhos, o coração estão sempre atentos a nós, né? E aí ele continua: e se tu andares na minha presença, assim como andou teu pai Davi, e agires de acordo com as minhas ordens, e obedeceres a minha lei e minhas determinações. Ó. Então aqui ele está dizendo, para nós obedecermos às leis divinas. Ó. Firmarei o trono real como prometi a teu pai Davi, dizendo: nunca te faltará um descendente para reinar sobre Israel. Então aqui a gente vê que Israel, na verdade, é toda a humanidade. Israel, para aquela época, é para os dias de hoje. Então aqui ela comenta: a obediência às leis morais é um dever do ser humano. Não são os espíritos ou qualquer outra pessoa que a impõe. Então é uma determinação divina a todos nós. As leis divinas é um dever de todos nós, de nós buscarmos essas leis e praticar essas leis divinas. Então, como é que nós vamos conhecer essas leis divinas, praticar e nos tornarmos melhores? Então, que nem aqui na noite de hoje nós temos, a gente estuda as leis divinas através da doutrina espírita para ter um entendimento melhor, né, dessas leis, para que a gente possa praticar através das virtudes ensinadas por Jesus. E então a gente tem o Evangelho, ali nos dá toda a diretriz moral
das virtudes ensinadas pelo Cristo, para a gente seguir esse norte. E aí ele continua, mas se me virardes as costas, ó, e deixardes de lado as leis e os mandamentos que vos dei, se seguirdes e servirdes a deuses estranhos e os adorardes, então vos exterminarei da terra que vos dei e jogarei para longe de minha vista este templo, que dediquei a meu nome, de maneira que será objeto de comentários e zombarias da parte de todos os povos. Então aqui já é mais chocante, né? Então olha o que ele está dizendo. Então se nós dermos as costas para Deus, né, e deixar de lado as suas leis e os seus mandamentos, então muitos de nós, como a gente estava comentando antes, a gente não deu as costas por séculos, a gente não foi indiferente às leis divinas até hoje, a gente deixa de lado, dá as costas a Deus, aos seus ensinamentos. Então muitos de nós ainda vivem indiferente. E não era para ser assim, porque se nós buscássemos um significado profundo das leis divinas, começar a fazer os esforços, praticar os seus ensinamentos, com certeza nossas vidas iam ter um outro sentido. Nós iríamos começar a ver a vida de uma forma melhor, de uma visão mais ampliada do que está acontecendo e o que cabe a cada um de nós contribuir para a humanidade com isso. E aqui ele fala também, se seguirdes e servirdes a deuses estranhos, ó, e os adorardes. Muitos de nós servem a deuses estranhos. Que deuses estranhos são esses? São o materialismo. O materialismo, porque Jesus já nos ensina, não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Então é um outro tipo de Deus, Mamon. E o que é Mamon? Se não é as coisas do mundo, o materialismo, os vícios, o orgulho, o egoísmo, as paixões, eu cultivar somente aquelas paixões, aquilo que eu tenho de paixão na minha vida, aquilo em primeiro lugar, e deixar Deus em segundo plano. Então eu não estou seguindo a Deus, eu não estou amando a Deus e a mim e ao próximo, porque eu estou servindo a Mamon, estou servindo a outros deuses, e não ao nosso Pai, que tanto Jesus menciona ali para nós praticarmos as suas leis. Alguma dúvida, algum comentário? Quer comentar alguma coisa? E aqui é bem forte no 20, ó, que ele diz, então vos exterminarei da terra. Imagina, será que Deus vai exterminar da terra a humanidade? Que muitos, através da nossa ignorância de não entender e de não conseguir interpretar as escrituras sagradas, e achar que o mundo vai acabar, como muitos acham, e graças à doutrina espírita, ela nos dá a chave do entendimento para nós podermos ter um entendimento aqui na noite de hoje, de ler as escrituras sagradas através da visão espírita. E a gente sabe que estamos através da doutrina espírita, que Deus não vai acabar com a humanidade. Ele vai acabar. O que vai acontecer? O que vai terminar é um estágio da humanidade que estamos vivendo hoje, um período em que estamos vivendo, como a gente estava comentando, afastado das leis divinas, cultivando, vivendo somente o materialismo, cultivando os vícios, o egoísmo, o orgulho. Então, esse período da humanidade, isso é que vai acabar. É isso que a gente tem que entender nos dias de hoje. Então, o mundo é um planeta novo, não vai se acabar agora, ele tem muito o que viver. Estamos num período de transição planetária, um período que estamos vivendo, a gente como iniciou o planeta Terra
num momento de um mundo primitivo. A gente começou lá no período Jurássico, o período lá dos homens das cavernas. Aquilo era um mundo primitivo. E a gente não saiu daquele primitivismo, ele não evoluiu para o mundo de expiações e provas ao qual a gente está vivendo hoje. Então agora está encerrando novamente outro período, outro ciclo da humanidade, que é esse de expiações e provas. Então que estamos provando, estamos tendo provas. Que provas são essas? É o que a gente está vivendo hoje. E que Jesus já anunciava. O período de guerra, a gente já passou vários períodos de guerra, né? No início do século XX, ali, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e que hoje, através da ganância do ser humano, poderia adentrar uma Terceira Guerra Mundial, né? E que segundo, né, os médiuns, né, que a gente tem hoje, né, Divaldo Pereira Franco, que faz um grande trabalho, que são os profetas da atualidade. E que Jesus disse assim, então, Divaldo Franco, quem é esse para anunciar alguma coisa? Jesus nos ensinou no Evangelho. Ele diz assim, reconhece o verdadeiro profeta, através das suas obras, dos seus frutos. Então, quem é Divaldo Franco? Vamos pesquisar, vamos conhecer, vamos estudar. A gente não deve julgar as coisas sem saber. Então nós vamos pesquisar quem é esse cara, o que ele faz, quais são as suas obras. Então uma das suas obras, quem vai conhecer, quem vai pesquisar sobre ele, vai ver que ele construiu lá a Mansão do Caminho e que abriga milhares de pessoas lá, centenas de pessoas, que ele tem em torno de 1000 e poucos filhos, né? Que ele adotou na sua mansão e que dá lá estudo para eles. Lá ele dá trabalho às pessoas carentes. Então tem padaria, lá eles trabalham para ter o seu alimento. Eles estudam lá. Então vejam o que é a Mansão do Caminho, que é uma grande obra. Então quando diz reconhecereis os meus discípulos, né, meus profetas, através de suas obras, de seus frutos realizados. Então nós vamos ver quando Divaldo Franco, agora nesses períodos difíceis, assim como o Chico Xavier, que muitos já conhecem, o nosso querido Chico Xavier, que já falou bastante coisa também, tem bastante obras. E ele então agora, Divaldo Franco nos diz que poderíamos então ter uma Terceira Guerra Mundial, e que graças então a esse coronavírus foi para que a humanidade desse uma parada, uma freada, né, nessas andanças, nessas vivências que estão vivendo somente o consumismo desenfreado, o materialismo, né, a própria ganância de querer mais, de buscar somente o material. Isso tudo poderia culminar uma Terceira Guerra Mundial. E que graças então a Deus, muitos têm o coronavírus como um destruidor, mas na verdade ele vem como uma bênção nas nossas vidas. Que é um momento, quantas coisas boas vamos ver o que está acontecendo nesses períodos de coronavírus. De reflexões, de ficar em casa com seus familiares, quem pode ficar, que bom. De não contaminar aqueles familiares, de buscar mais a espiritualidade, buscar a Deus, buscar entender esses momentos, o que está acontecendo nos dias de hoje. Então tudo isso é uma bênção para nós. A gente não tem que entrar em pavor e achar que vai acabar a humanidade. O planeta é novo, está em período de transições e com certeza, aqueles então que buscarem essas leis, buscarem os ensinamentos, eles vão adquirir essa nova terra. Eles vão herdar a terra, como diz Jesus. Aqueles que praticam essas leis vão herdar a terra. Agora, como diz aqui, que vai exterminar da terra aqueles que estão longe, né, dos ensinamentos de Deus, como diz aqui, que dediquei ao meu nome de maneira que será objeto
de comentários e zombarias da parte de todos os povos. Então a gente vê que Deus não vai exterminar ninguém da terra. O que está acontecendo é o quê? Na visão espírita. Aqueles que não seguirem os mandamentos, as leis divinas, não praticar as virtudes, que vão continuar a ser indiferentes a Deus, às suas leis, como diz ali, que vão continuar dando as costas a Deus, às suas leis. Então aqui não vai ter lugar mais para esse tipo de pessoas. Que vai acontecer um exílio planetário. Então aqueles que estão voltados ao mal, esses que estão nos crimes deliberados, que estão roubando, que estão matando, esses aí já são candidatos fortes a serem exilados da Terra. Porque a gente sabe que a gente está aqui reencarnados nesse corpo físico e que é transitório. Então como é que nós vamos ser exilados do planeta? Mais cedo ou mais tarde, amanhã ou depois, nós vamos ter que desencarnar. Nós vamos deixar esse corpo físico. Quando que nós vamos deixar esse corpo físico? Só Deus o sabe. A gente não sabe o dia que nós vamos desencarnar. Então, quando a gente desencarnar, vamos prestar contas, não aquele velho de barba, como muitos acham, que vai lançar um rolo lá de erros nossos e vai nos julgar, mas sim as nossas consciências. Que nós vamos julgar a nós mesmos das nossas obras. Aquilo que a gente fez de bom, nós vamos colher bons frutos. Nós vamos herdar essa terra. Agora, aqueles que insistiram no mal, foram indiferentes, que praticaram só os seus vícios, o seu ego, o seu orgulho, o seu egoísmo, esses aí não tiveram bons frutos. E o que vai acontecer então? Muito provável que podem ser candidatos também a serem exilados da Terra. Ou seja, não vão ter uma nova oportunidade de estarem aqui gozando de um mundo melhor. Então a gente vê que a Terra não só vai ser destruída, como vai se tornar um planeta melhor, um planeta regenerado. Então nós vamos transitar desse mundo de expiações e provas para uma regeneração, onde nós vamos então respirar melhor. O mal ainda vai continuar, mas não vai sobrepor ao bem. Vai ter uma quantidade menor. E ali então o bem sendo maior, nós vamos então aurir futuramente para mundos felizes, que é o objetivo de todos nós. Então vejam, olha só quanto ensinamento nos trouxe aqui essa passagem lá do Velho Testamento, à luz da doutrina espírita. E muitos têm o Velho Testamento, isso aí é uma velharia, isso aí é coisa lá para os velhos do passado, daquela época. Muitos já têm o Jesus, já o Novo Testamento, que é o Evangelho, já como uma coisa ultrapassada, que dirá o Velho Testamento, que foi supervisionado pelo próprio Cristo. Ou a gente acha que o Velho Testamento foi uma coisa que foi criada, foi os homens que inventaram. Não, isso foi tudo sob a supervisão do nosso governador espiritual, nosso diretor espiritual do nosso órgão, que é o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que ele já veio trazendo seus profetas, os livros, as leis, tudo foi trazido ao seu devido tempo, ao seu devido lugar, ao seu devido momento, e que hoje a doutrina espírita vem trazer essas revelações no momento certo, e que a humanidade já tem uma maturidade para ter entendimento do que está acontecendo, dessa terceira revelação que é a doutrina espírita, e que muitos não entendem, e tem como uma zombaria, como diz aqui, objeto de comentários e zombarias da parte de todos os povos. Então aqui ela diz, nesse trecho o Senhor adverte, Salomão, adverte todos nós, e essa advertência serve a todas as casas que falam em nome de Deus. Não importa se de chão batido, a gente sabe, tem muitas casas espíritas que
são casas humildes que são até de chão batido, né? Não tem condições de fazer um piso bonito, como muitas igrejas têm, que não há necessidade. Pois o que faz o homem não é só a roupa, nem os seus adornos. Ó. O homem é que embeleza tudo quando possui o amor e a humildade no coração. Olha só, que belo isso, né? Então não são as roupagens, as belas igrejas, né? Os templos, a gente vê aqueles templos suntuosos, né? As nossas roupas, né? Que eu tenho que usar aqui, por exemplo, se eu não usar uma gravata aqui, eu não vou estar bem apresentado, né? Isso tudo são roupagens exteriores que está dizendo aqui. Jesus, por acaso, ele teve uma bela roupagem? Quem é que tinha as belas roupagens naquela época de Jesus? Quem era? Eram os sacerdotes, né? Que tinha aquelas túnicas belas, né? Aquelas belas roupas, né? E olhavam Jesus como se fosse um mendigo. Então a gente vê que o homem é que embeleza tudo quando possui o amor e a humildade no coração. De que valem as toalhas de plástico nas mesas das casas espíritas ditas humildes? Se seus diretores têm a alma orgulhosa e prepotente, julgando-se os donos da verdade? E isso não vale só para as casas espíritas, para o movimento espírita, vale para todas as igrejas, todos os templos, todas as casas que são ditas casas de Deus. Então tem muitos que se julgam os donos da verdade, como pseudo-sábios, vão deturpando a maravilhosa doutrina espírita, com o ranço de várias práticas estranhas a ela. Aqui o Senhor deixa bem claro que a casa que não seguir os seus estatutos será objeto de comentários e zombarias da parte do povo. Não seguir suas leis. A Bíblia diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. E vemos quão correto é o texto. Deus nem Jesus estão trancafiados nessa ou naquela casa religiosa. Então Deus, como a gente diz, ele está em toda a parte. Jesus está em todos os lugares. E quando o próprio Cristo diz aos seus discípulos, né, no Evangelho, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não importa o lugar, não importa, pode ser dentro de casa, nós fazendo o Evangelho no lar, eu vou estar sozinho, mas com certeza eu não estou sozinho, eu estou ali com o meu anjo de guarda, né? Eu estou com aqueles invisíveis que eu não estou vendo aos meus olhos, que estão ali conosco. Então, os templos ou casas espíritas são escolas espirituais onde o homem aprende. Então, aqui é uma escola, a gente aprende. Ou deve aprender. Não a sacrificar-se, mas a renunciar por amor às leis de Deus, que se traduzem no respeito aos seus estatutos, ou seja, a respeito às suas leis divinas. Não adianta lavarmos banheiros e sairmos à rua em busca dos pobres, se não nos tornarmos os pobres de espírito, do ensinamento de Jesus Cristo. Viu? A Bíblia não está errada. Errado está o raciocínio do homem imperfeito. Viu? Então aqui a gente aprende. Muitos acham que a Bíblia está errada. Não, a Bíblia está errada, porque um diz uma coisa, outro diz outra. E ninguém deve ter a pretensão de ser um intérprete das Escrituras, da Bíblia. Aqui, por exemplo, a gente pode ter comentários, né? Muitas pessoas podem não concordar, tem várias interpretações, mas a gente deve raciocinar, passar tudo pelo crivo da razão, como ensina o nosso mestre codificador Allan Kardec. Então, o que a gente está lendo aqui, a visão que a gente está tendo aqui da Bíblia, faz sentido? Né? Está dentro de uma base, de um raciocínio lógico, dentro de uma razão, em sintonia com as leis divinas? Ou é tudo um blá blá blá, faz sentido, não faz? Então a gente passa tudo pelo nosso crivo da razão.
Porque daí nós, passando pelo crivo da razão, da consciência, nós vamos entender se realmente faz sentido ou não. Então aqui continuando o versículo, no 21. Este templo cairá em ruínas, e cada um que passar ficará pasmado e dirá: por que foi que o Senhor fez uma coisa destas com este país e esta casa? Então por que os templos suntuosos, o próprio Cristo disse que ia cair o templo lá e caiu, né? Ele quer dizer que todas as coisas que o homem constrói, né, coisas materiais, e não dando verdadeiro sentido que o homem deve buscar as questões espirituais, as leis divinas, tudo mais pode ser destruído. Então o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, tudo isso vai ser destruído um dia. Então tudo isso um dia vai acabar. E lhe responderão: foi porque eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, se agarraram a outros deuses, os adoraram e lhes prestaram culto. Foi por isto que ele fez cair toda essa desgraça sobre eles e sobre nós, né? Então, quando a gente toda a história bíblica, como diz aqui, que começou lá com os 10 mandamentos que Jesus trouxe a Moisés, e mesmo assim muito daqueles que estavam com Moisés continuaram insistindo a cultuar deuses, falsos deuses, né? Materialistas, né? Os seus bel-prazeres. E hoje é diferente? Não, como a gente estava comentando ainda há pouco tempo, hoje não é diferente isso tudo, né? Não é diferente. Porque enquanto a gente insistir em cultuar, prestar culto a deuses exteriores, a outros deuses, que não for a Deus, o nosso Pai, o único Deus, que Moisés já trouxe lá no Velho Testamento, que é um Deus único, e a gente praticar as virtudes de Jesus que trouxe e exemplificou depois, cumprindo então as suas leis, nós vamos continuar a sofrer. Vai acabar vindo mais sofrimentos, mais dores sobre todos nós. Então esse coronavírus é apenas um deles, né? É apenas um dos instrumentos que vai fazer com que a gente vai fazer com que a gente reflita nas questões da vida. O que eu estou fazendo na minha vida? Então ele fez dar uma freada, uma parada no consumismo, no materialismo. E vejam que não há classes sociais. Ele atinge a todos. O rico, o pobre. As Babilônias, que diz lá no Evangelho, na Bíblia. As Babilônias, todas vão cair. Né? O que são as Babilônias? São os países de primeiro mundo, aqueles países ricos economicamente, que buscam somente o materialismo. Isso tudo vai acabar um dia. Porque enquanto nós, seres humanos, continuar a buscar somente isso, Deus vai sempre nos enviar as bênçãos, né? As bênçãos que a gente tem como coisas terríveis, na verdade são bênçãos para nos avisar. Olha, meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Reflita, pare com isso. Busque, acorde, abra os seus olhos para a verdadeira vida espiritual que os aguarda. E aí então sempre vai acabar vindo sofrimento, enquanto a gente insistir nessas questões de cultuar o meu ego, nossos vícios, o materialismo, as nossas paixões desenfreadas. Então veja o quanto ensinamento nos trouxe esse capítulo aqui, o capítulo 7, que está lá no Velho Testamento do livro 2 de Crônicas, né?
quanta coisa tem o Evangelho, a Bíblia para nos ensinar, né? E nós trazendo a chave através da doutrina espírita para entender tudo isso. Com lucidez espiritual, com maturidade, com entendimento, né? Nós vamos ver aqui também, nós vamos trazer agora uma das obras de Kardec, ó, que codificou para nós através dos benfeitores amigos. Ele traz uma questão do livro dos Espíritos, tá? O livro dos Espíritos, para quem não conhece, ele tem 1019 perguntas e respostas, que os benfeitores, que Kardec fez as perguntas aos benfeitores no século XIX, nos meados ali de 1857, que foi antes, claro, que foi o desenvolvimento dessa obra. Em 1857, essa grande obra veio à luz. Imagina, tem 1019 perguntas e respostas que Kardec fez, né, com a sua evolução, por ser um irmão mais velho que nós, né, e a humanidade chegou a naquele período para poder vir a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que era um período que a humanidade já teria entendimento para entender essas claridades, e que ele traz, então. E uma dessas perguntas tem a ver com o nosso estudo da noite de hoje. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, ó, que a pergunta é o seguinte: com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Olha só que pergunta, hein? Uma pergunta bem clara, né? Com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Kardec pergunta aos benfeitores. E aqui eles respondem, ó, para fazê-la progredir mais depressa. Viu? Então veja que isso é uma bênção. Então esses flagelos, esses vírus, é uma bênção. É para nós progredir mais depressa, para nós sair do nosso comodismo. Continuando. Continuando, visto que, sendo provocados ou permitidos por Deus, fazem parte do processo provacional e expiatório da humanidade. Então tem uma permissão divina para que aconteçam esses flagelos, esses vírus, tudo isso que a gente vê, guerras, terremotos, tsunamis, né, fomes, tudo isso são permitidos por Deus para fazer com que a gente progrida. Em seguida eles esclareceram: não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração, para um longo processo de transformação ou renovação moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o objetivo. Vós os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa dos prejuízos, entre parênteses, materiais, que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigirá séculos. Enfim, caso a lei do progresso seguisse apenas o seu moroso curso natural. Viu? Então a gente vê assim, muitas vezes, a gente tem uma visão somente que esses flagelos nos causam danos materiais. Mas por que eles devem ter prejuízos materiais? Porque, imagine uma criança, né, Deus, nosso Pai, e nós como pais e mães, nós temos um filho pequeno. E nós dermos, por exemplo, um saco de bala para ele, tá? Vamos dar um exemplo.
e nós vê aquele filho ficar comendo aquelas balas uma atrás da outra sem parar. O que vocês acham que vai ocasionar isso? Será que um pai, em sua sã consciência, ele vai achar que isso é um bem para o seu filho? Então é mais ou menos o que está acontecendo hoje. A gente busca somente as questões materiais, desenfreado, como esse filhinho que busca ali, fica comendo um saco de bala, uma bala atrás da outra. E isso não tem que ser dado um fim a isso tudo? Então, como um bom pai, como Deus, ele tem que frear isso aí. Ele tem que ter um freio para isso tudo. E nós vamos ter prejuízos materiais, esses flagelos, esses vírus, né? Vamos ter, já está acontecendo esses danos materiais. Muitos desempregos, né? E o próprio governo muitas vezes querendo só saber a parte material nos seus lucros, sendo prejudicada, a economia sendo prejudicada, eles sendo indiferentes a isso tudo, né? Porque vai ocasionar problemas na economia, né? E isso tudo a gente vê o quê? Somente pessoas que vê somente o lado material das coisas, né? E não entende que a gente tem que parar somente buscar esse materialismo desenfreado e buscar o lado espiritual da vida, que está deixado de lado. E enquanto a gente deixar de lado na vida, nós vamos ter esses sofrimentos, essas dores, esses avisos para a gente entender, refletir que não é isso que a gente não é só para isso que a gente veio viver aqui na Terra. Então, que a gente tem um propósito maior do que isso tudo. Então tem que ter um freio nisso tudo. Então a gente vê que essa questão aqui para nós está resumindo tudo aquilo que a gente estava estudando antes, né? Agora eu vou deixar para nós vamos encerrar então aqui com uma reflexão, né? Então do Evangelho por Emmanuel, que daí eu vou deixar a nossa companheira ali ler, que é um dos versículos do Sermão Profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, do versículo 13, que Jesus nos diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o título da mensagem é Até ao Fim. Então eu vou passar para a companheira que lê, para nós com calma, para nós refletirmos essa mensagem, para nós encerrar o estudo da noite de hoje. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefada árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las semelhante tarefa, porém,
demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recrutar-se à contribuição dos dias e da existência. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Viu, sabe? Então, para nós então refletir com essa mensagem de Emmanuel, né? Que ele diz, apesar de tudo que a gente comentou, esse versículo de Jesus é bem claro, e após a tempestade vem a bonança, né? Que a gente então deve, como diz Jesus, nosso mestre, perseverar até o fim, né? Mesmo que tudo venha, essas calamidades, percalços aí no caminho, mas a gente deve perseverar, né? E aqui Emmanuel diz, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Então, como a gente disse, né? E Emmanuel vem aqui dizendo no comentário, né? Jesus não está se referindo que vai acabar o mundo, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo que todos nós devemos ter, né? Que a gente comentou antes, as suas leis. E ele fala que o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida, né? Então a gente vê que enquanto as criaturas, todos nós, o Evangelho não for não só pregado, né? Não a gente só lê o Evangelho, mas enquanto a gente não sentir ele no coração, nós vivemos uma animalidade, muitos de nós encarnados, para a gente vencer isso aí, a nossa inferioridade moral, né? Os nossos animais que a gente tem dentro de nós ainda, que a gente deve vencer isso, né? E ele nos diz, né, o mestre, né, a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Então a gente sabe que com certeza isso tudo não vai ser nada fácil, né? Isso tudo, não vamos pensar que é fácil. Vai exigir muito trabalho, muito esforço, muita renúncia de nós ainda, né? E que muitas vezes as questões do mundo são mais fortes, né, que tudo isso. E aqui ele diz, ninguém vai se furtar impune, ninguém vai passar impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Então a gente não vai imaginar que ninguém vai evoluir por nós, que isso cabe a cada um de nós fazer o esforço, de aperfeiçoamento individual de cada um de nós. Que isso não vai ser um passe de mágica que vai vir alguém com uma varinha e vai nos transformar num santinho, né? Que isso não vai ser impossível, isso. Então ninguém vai ficar impune. Todos nós vamos ter que passar por esse aperfeiçoamento interior próprio, né? Então as portas do céu permanecem abertas, nunca foram fechadas as portas dos céus. Precisa asas de amor e sabedoria. Então, para nós conseguirmos essa paz interior, esse céu interior, nós precisamos trabalhar o amor, vivenciado pelo nosso próprio mestre. Termos sabedoria, entendimento para refletir, para sentir no coração essas leis divinas. Então, são muitas reflexões que a gente faz a gente pensar, né? E muitos de nós preferem desanimar, né? Principalmente nesses dias de hoje, Emmanuel diz. E prefere estacionar.
Então fica ali, né? Não, agora eu vou ficar em casa, então não vou fazer mais nada, vou ficar indiferente, não vou contribuir em nada, né? Estaciona de vez, né? E estacionamos de vez séculos a fio, né? Quantos séculos a gente dormiu, né? Perante as questões espirituais, né? As leis divinas, né? A gente foi indiferente a isso tudo. Quantos séculos de sono. E agora isso tudo serve para a gente acordar, despertar para a realidade. Olha, ele diz, os bons trabalhadores sabem perseverar, né? Então aqueles que são os bons trabalhadores, que querem fazer o bem, o bom, né? Sabem perseverar, até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Viu só? Então este é o caminho. Então que possamos, né, ter bastante fé, ter confiança, acreditar que tudo isso serve para o nosso aprendizado, para que a gente possa entrar para dentro de nós, refletir e buscar. Não importa se vai buscar trabalhar as virtudes do Cristo no coração, ao entendimento da religião X ou Y ou Z, não importa. Mas que a gente possa passar tudo pelo crivo da razão, ver se faz sentido aquilo todo. Se está fazendo um bem à minha vida, se eu estou conseguindo entender a mensagem do Cristo no coração de cada um de nós. Porque o papel de todas as comunidades cristãs, independente de espírita, católica, enfim, vários departamentos, vários templos religiosos, quais são as finalidades dela? É fazer que seja um caminho para que a gente conheça a Deus, para que nos levem a Deus. Então essa é a finalidade, deveria ser a finalidade de todas as comunidades cristãs. Então não importa se eu vou querer buscar o entendimento das leis divinas através da doutrina espírita, através de outra religião X ou Y, Z, não importa. Mas desde que aquilo possa fazer sentido no meu coração, que eu possa entender Jesus na minha vida, mas não só com palavras, e achar que somente eu leio aquilo, né? E muitas vezes não importa se eu vou ler de voz alta ou em pensamento, mas que aquilo eu possa internalizar aquilo no meu coração e exemplificar aquele ensinamento que está sendo trazido a nós. Então, gente, amiga, eu agradeço a todos aí de coração que participaram desse estudo. A gente refletiu bastante coisa, né? Já veio lá do Velho Testamento alguma coisa. E a gente entendendo tudo, a chave do Espiritismo, para a gente ter um entendimento disso tudo para nossas vidas. Mas não importa, né? A religião, e de próprio Cristo não teve religião, né? A religião do Cristo, o que era? Era o amor, né? Era o bem, era o bom, era a fraternidade entre todos. E a gente deve respeitar todos nesses momentos de hoje, nesses dias. E todos nós devemos nos dar as mãos, né? Ao invés de se criticarmos um ao outro, de combater um ao outro, de se agredir, né? Então é momento de nos darmos as mãos e de unirmos nesses dias difíceis, pois a união vence, né? Vence as dificuldades. E com o Cristo no coração, com certeza nós vamos vencer. Então, muito obrigado a todos. Tá? Sintam-se todos aí abraçados, quem participou. E agora, então, vamos convidar todos. Vamos, então, entrar para dentro de nós. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Então, vamos primeiramente agradecer a Deus por este entendimento da noite de hoje, por estarmos aqui reunidos, por ter o entendimento, o aprendizado necessário para que possamos sair daqui melhores, para que possamos ter um entendimento melhor para as nossas vidas, através desses ensinamentos, e buscar através da fé,
da razão, do entendimento, do sentimento no coração, trabalharmos um mundo melhor dentro de cada um de nós. E que Deus nos proteja, nos abençoe contra este vírus, esse coronavírus, que nos proteja e dê força a todos aqueles que estão nas linhas de frente, na área da saúde, trabalhando incansavelmente para o bem de todos, que estão se esforçando, que querem o bem da humanidade. Que os benfeitores amigos levem muita luz e conforto a eles e proteção, que com certeza eles precisam muito disso, nesses dias difíceis. Que Deus possa clarear a mente, o coração dos dirigentes do nosso planeta, do nosso Brasil, para que possam entender o que está acontecendo, que possam ter mais amor, olhar mais pela humanidade, para que possamos enfrentar juntos esses dias difíceis que estamos vivendo hoje. Muito obrigado a todos, ao nosso Pai Francisco, aos nossos familiares e que levam aos seus lares, aqueles que acompanharam aí os estudos, né, que tiveram o coração sincero para aprenderem pensamentos positivos, que possam receber as bênçãos do alto, desses amigos espirituais. Muito obrigado a todos e damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até então os próximos encontros.